Bom dia, como vão os senhores, as senhoras, queridos alunos, queridas alunas? Estou aqui novamente, essa aula, mais uma aula para nós gravarmos, acho que é a aula 4, que nós estamos fazendo, referente à matéria de Direito das Obrigações. Estou recebendo a atividade da qual nós disponibilizamos meados de março. Eu pedi para os senhores entregarem quando fossem retornar às aulas. Porém, como nós estamos aí nessa situação sem saber exatamente quando vamos retornar, eu enviei na aula 3, pedindo aos senhores que enviasse a atividade respondida, né, de caneta azul ou preta, para que eu corrigisse e aplicasse a nota da P1 para os senhores. Já recebi algumas atividades, dei o prazo até o dia 30 de abril. Então, novamente, por gentileza, eu peço para os senhores, né, não deixe de enviar a atividade por e-mail, né, porque aí a professora, então, corrige e aplica a nota para os senhores. Veja, na aula passada nós falamos, então, terminamos de falar, né, das modalidades das obrigações e começamos, então, a falar da extinção das obrigações, né, dos efeitos das obrigações. Então, como é que, a partir do momento que nós ficamos livres, então, daquela obrigação, portanto, contraída com o nosso devedor. Essa relação, esse liame jurídico ligado entre o devedor e entre o credor. Então, através dos efeitos das obrigações, se extingue, então, portanto, as obrigações. O primeiro efeito que traz, então, portanto, a extinção da obrigação seria através do pagamento, ou seja, adimplemento da obrigação. Quando nós pagamos aquela obrigação, então, portanto, a obrigação deixa de existir, então, portanto, extingue-se o vínculo ligado entre o devedor e entre o credor. Então, veja, nós falamos a introdução dos efeitos, né, o devedor, o credor, quem vem a ser o devedor, quem vem a ser o credor. E aí nós falamos do pagamento direto, né, da forma direta que deve ser feito o pagamento, né, no dia, hora e mês determinado. Então, seria esta a primeira forma de pagamento. Então, através do pagamento, então, portanto, extingue-se as obrigações. E aí nós estamos vendo, né, a questão dos efeitos destes pagamentos. Então, nós vimos lá o sujeito para quem que paga, né? Quem deve pagar a obrigação? Então, nós vemos que quem deve pagar a obrigação realmente é aquele que contraiu a obrigação, né? Mas vimos também que terceiros pode pagar e vimos na questão de interesse ou não interesse do pagamento. Então, nós já vimos, né, essas questões na aula passada. Vimos também a quem se paga, né? Para quem deve pagar. Quem deve pagar a obrigação, né? Então, veja, nós devemos pagar ao próprio credor, ou então aos seus representantes, aqueles que se apresentam como se fosse no lugar do credor. Vimos também a questão de, quando nós fazemos isso, temos que tomar um certo cuidado, cautela, né? Porque quando nós pagamos para o credor, que não é aquele que realmente do qual nós contratamos, então nós temos que ter cautela, né? Aquele ditado que diz, quem paga mal paga duas vezes. E nós temos lá a figura do credor putativo, né? O credor putativo, então, portanto, é aquele que passa aos olhos de todos como se fosse o verdadeiro credor, né? Uma vez pago para o credor putativo e comprovando-se, portanto, os requisitos, né, que deve se observar quando se realiza o pagamento a terceiros e não ao credor diretamente, nós devemos, então, portanto, ter cautela ao pagamento. Comprovando que os requisitos necessários para dizer que aquele meu pagamento, eu, devedor, paguei para terceiros que não era o credor diretamente, então veja, eu fico livre daquela obrigação. É claro que se eu pago faço um pagamento para a pessoa que claramente percebe-se que não é a pessoa que deveria receber, então o direito não se, na verdade, ele não se compadece, não é, dessa questão. Então, ele
cobra, né, portanto, essa dívida. Então, porém, se eu conseguir provar que aquele credor aparentava-se aos olhos de todos como verdadeiro credor e eu estava de boa fé, eu fico livre, então, portanto, da obrigação. O credor, que na verdade foi lesado pelo credor putativo, a ele cabe, então, portanto, uma ação, né, no sentido de querer, no sentido de cobrar daquele credor que recebeu a obrigação, quando na realidade não era ele o verdadeiro credor. Acho que ficou claro, né, nessa questão desse primeiro momento do pagamento dos efeitos das obrigações, então pagamento direto das obrigações, quem deve pagar, para quem eu devo pagar, cautela com o credor putativo, né, aquele que aparenta aos olhos de todos como se fosse o verdadeiro credor. Vamos com calma, né, vamos com tranquilidade, né, entendendo a matéria. Volto a dizer que a nossa aula é como se eu estivesse em sala de aula, eu estou em pensamento com vocês, eu estou ligada com vocês através do coração, sentindo a mesma ansiedade de vocês, ou às vezes até mais, né? Vamos lá, vamos então com serenidade, com calma, entendendo a situação pela qual estamos passando todos nós. Então, falando da matéria de obrigação, nós temos que dizer, eu paguei, então, portanto, aquela prestação, eu cumpri com a minha obrigação. E como é que eu provo, né, então, que eu cumpri? Então, nós temos o comprovante, né, do objeto do pagamento e a sua prova. Está nos artigos 313 e artigo 326, que vai falar o que eu vou cumprir, de que forma que eu vou cumprir, como eu vou cumprir, e como é que eu provo este pagamento realizado. Então, o objeto do pagamento, então, portanto, é a prestação, né? Aquilo que realmente foi contratado. Nós vimos no começo, né, das nossas aulas, lá no comecinho do semestre, que o credor não é obrigado a receber coisa diferente da que foi contratada, né? Está lá no artigo 313 do Código Civil. Então, portanto, como que eu posso fazer, né, esse pagamento? Então, o pagamento eu posso fazer em 3 categorias, ou seja, em dinheiro, né, em bens ou conduta. Então, eu entrego, então, portanto, eu faço o pagamento através do dinheiro, aquilo que foi contratado, eu entrego um bem que foi contratado, ou eu tenho uma conduta que nós entramos, então, na obrigação de fazer, né? O devedor, então, portanto, fará uma obrigação, como nós vimos lá a diferença de obrigação de dar, obrigação de fazer. Então, nós vimos que nas obrigações de dar, você entrega, transfere ou restitui algum objeto. Quanto que na obrigação de fazer, está relacionado com os atributos que a pessoa, ou seja, do que a pessoa tem condições de fazer. Então, vamos lembrando, porque uma coisa, minha gente, uma coisa, como eu já falei para os senhores, vai puxando a outra. Se eu entendi bem as obrigações de dar, de fazer, de não fazer, eu entendo, então, portanto, as outras obrigações e entendo agora como eu vou cumprir com esta obrigação. Tranquilo? Vamos pausadamente, então, entendendo cada uma dessas situações. Então, veja, o pagamento em dinheiro. O pagamento em dinheiro deve ser em moeda do país. Então, veja, aqui no Brasil, a nossa moeda desde 94 é o real. Então, eu devo fazer a dívida, então, portanto, através do pagamento, eu devo fazer, então, o cumprimento da obrigação através do real, que é realmente a moeda vigente desde julho, né, de 1994. Tudo certo? Então, veja, se eu faço, eu não estou, então, em, assim, regra geral, né, vamos dizer assim, claro que tem as exceções, mas regra geral, uma dívida feita no Brasil, ela deve ser feita em real. Aí, certa vez, eu estava ministrando essa aula e um aluno disse assim, professora, mas o meu salário é pago em dólar, e eu estou feliz por isso. Olha, é uma exceção, né, porque, veja, até porque o pagamento do salário deve facilitar a vida do trabalhador. Mas veja, se eu recebo em dólar no Brasil, eu tenho que trocar esta moeda. Então, não esta regra, né, pelo princípio da proteção ao trabalhador, não é aceita, né, pela lei. Mas, enfim, né, como nós falamos, regra geral seria
Então, a moeda que está realizada, que está sendo usada, então, no país, e a nossa, então, portanto, é a moeda do real. Então, veja, em dinheiro, normal, né? Então, excepcionalmente, então, portanto, e é claro o Código Civil que ele fala que, em regra, né, o artigo 318, que vai nos falar que, em regra, são nulos de pleno direito esta relação contratual realizada no Brasil, que a moeda, que o dinheiro, o cumprimento da obrigação não seja através, então, portanto, do real, que é a moeda que nós estamos utilizando, tá certo? Então, essa colocação que se faz pelo Código Civil. E aí nós temos pagamento do bem com o bem. Então, nós falamos, né? O pagamento pode ser feito através do dinheiro, através de bens. Então, o bem é tudo aquilo que tem valor econômico, né? Os senhores estudaram no semestre passado e o professor dizia, olha, nós temos bens móveis, bens imóveis, bens que são considerados aqueles bens semoventes, que são os bens móveis também. Então, são aqueles valores, aquela negociação que nós fazemos para o cumprimento da obrigação. Então, quando nós falamos pagamento em bem, ele pode ser o bem móvel e imóvel. Então, bem móvel, aquilo que é locomovido por outras pessoas, né? Então, mesa, cadeira, um computador, isso são considerados bens móveis. Os bens móveis também semoventes, aqueles que se locomovem pela sua própria força, né? Que são aí os animais. E nós temos os bens imóveis. Então, os bens imóveis, portanto, que advém de propriedade, que advém do solo, que agregado, então, portanto, ao solo, vai se formando os bens imóveis, mas o solo é o bem imóvel principal. Nós temos lá a relação dos bens imóveis, lá no artigo 1225 do Código Civil, que a propriedade é o bem maior que todos. Então, os bens imóveis assim considerados. Então, veja, eu posso me comprometer numa relação jurídica a entrega de um bem imóvel, a entrega de um bem imóvel, a transferência, a restituição. Veja, tudo dentro da obrigação, então, portanto, de dar, né, nós temos aí a de restituir e também a de transferir, como nós já vimos, né? Então, veja, quando nós falamos que o bem, né, o objeto da obrigação é um bem, então eu posso dizer, eu vou transferir a propriedade, eu vou transferir a posse, eu vou restituir a posse. Tudo está relacionado com a questão da transferência, com a questão do pagamento, com a questão do cumprimento da obrigação. Ou seja, como é que você formou o seu liame jurídico? Foi para cumprimento de uma transferência de um bem? Foi uma transferência de um bem imóvel, no qual você tem o domínio deste bem? Se tirarmos uma certidão de propriedade no registro de imóveis, vai constar que o bem imóvel pertence a você, que você se comprometeu, então, portanto, a transferir ao credor este bem do qual ele comprou, né, de sua propriedade. Ou você apenas tem a posse deste imóvel, você vai transferir os direitos de posse. Os direitos de posse está protegido lá a partir do artigo 1196 do Código Civil, que vai falar do direito das coisas, né? Então, está protegido, então, o direito de posse. Então, veja, quando nós falamos do cumprimento da obrigação através do objeto, e esse objeto é um bem, ele pode ser bem móvel ou imóvel. Então, veja, essa questão da obrigação, então, de ser um bem, a transferência ou a entrega de um bem imóvel, você deve ter, então, portanto, a responsabilidade que, ao fazer esta negociação, você tem a responsabilidade de entregar aquilo que você pode transferir, aquilo que você pode entregar, aquilo que você pode restituir. Então, veja, é uma situação no qual
aqueles princípios, como nós falamos do princípio da boa-fé, o princípio do respeito à dignidade do ser humano, da função social, da propriedade, da função social do contrato, que deve ser respeitada do começo, meio e fim. Se eu me comprometi, então, portanto, a entregar alguma coisa que eu não sou dono daquilo, eu não posso me comprometer. É um ato jurídico inexistente. Como é que eu vou me comprometer a entregar alguma coisa que eu não tenho como entregar, eu não tenho como transferir? Por isso que muitas vezes a situação do direito de posse temos que verificar. Muitas vezes a pessoa pergunta, né, como é que eu faço para adquirir este bem? Você tem a escritura? Eu até pergunto, eu tenho a escritura. Qual é a escritura? Do cartório de títulos de notas. Essa escritura te dá uma fé pública, mas não te dá o domínio de propriedade do imóvel. Porque, veja, o domínio de propriedade do imóvel só passamos a ter quando nós passarmos para o nosso nome no cartório de registro de imóveis. Você tira uma certidão de propriedade e aparece, então, portanto, o seu nome ou o nome de quem está dizendo que tem a propriedade. Temos que tomar cuidado com isso quando nós fazermos aí uma negociação que há como objeto um bem imóvel. O bem imóvel também, você só pode transferir aquilo que é seu. Veja na compra de um automóvel. Automóvel é um bem móvel. Eu posso passar o documento de compra e venda para a pessoa pela qual eu estou negociando? Se o meu veículo está financiado, eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse, né? Então, se eu tenho a posse, quem tem o domínio é a financiadora, do qual eu comprei o meu bem. Eu posso fazer essa transação desde que eu apresente um novo devedor, este novo devedor é aprovado para que assuma o meu lugar. Senão, eu vou fazer o quê? Como muitas pessoas fazem, e isso é comum de acontecer. As pessoas transferem o veículo ainda pagando o financiamento. E aí, infelizmente, muitas vezes ocorre de uma situação desagradável que aquele que comprou não pagar as prestações. E aí eu pergunto para os senhores, de quem é a dívida? Né? De quem é a dívida? Então, portanto, daquele que negociou com a financiadora. A financiadora não sabe dessa negociação que você fez com terceiros. Quando nós vamos fazer, então, uma transação do qual nós não temos o domínio, nós não temos a propriedade do bem, nós devemos ter certo cuidado, né? Maior ainda do que deveríamos ter quando nós fazemos uma negociação com tranquilidade, com transparência. Então, veja, quando eu entrego um bem e este bem, então, portanto, não é de minha propriedade, este ato jurídico é inexistente. Tem as exceções, né, que nós podemos dizer quando o bem for fungível, e o credor de boa fé já o tiver consumido ao tempo que o sujeito passivo, então, reclamar a restituição. Artigo 307, parágrafo único do Código Civil, vai dizer essa situação. Objeto fungível. O que é objeto fungível? É aquele que pode ser substituído por outro. Lembra disso? Então, se o objeto é fungível e eu paguei por aquele objeto, porque, na verdade, eu devia e não tinha condições de pagar, vamos dizer que eu furtei, né, este objeto para fazer o cumprimento da minha obrigação. Então, quando o outro souber, e eu já paguei, então, portanto, para quem eu devia, este outro não tem como reclamar, porque, veja, o objeto é fungível, então, quem eu devia pode buscar em outra situação. Mas eu, que recebi de boa fé, acreditando que realmente aquele bem pertencia àquele devedor com o qual eu contraí a obrigação, eu fico isenta dessa situação, porque eu, credor, acreditei, então, portanto, que o devedor, que aquele bem, né, aquele cumprimento da obrigação, realmente, então, pertencia àquele devedor. Então, imagine lá que eu devo 100 sacas de farinha, e aí eu vou em algum armazém, furto, né, esta
esta mercadoria e faço o pagamento para o meu credor. Então, de quem eu furtei, veja, para quem eu paguei, ele não pode ser cobrado, porque ele acreditou que realmente eu tinha a mercadoria para o cumprimento da obrigação. Então, isso nos fala o artigo 307, né, do Código Civil. Então, veja, se eu transmito alguma coisa que não é de minha propriedade, então, veja, este ato inexistente. Então, não tem validade. Porém, há as exceções quando o objeto for fungível e ao tempo que for reclamado, o credor já tiver consumido. Tudo certo, gente? Então, importante aí quanto à questão do pagamento, então, a forma, né? Em dinheiro, moeda corrente do país, em bens móveis ou imóveis. Os detalhes de cada um desses tipos de cumprimento da obrigação. E o pagamento em conduta, né? O pagamento em conduta, como nós já falamos, nas obrigações, então, de fazer ou não fazer. Então, o objeto não é a entrega do produto, a entrega do bem móvel, ou a entrega do bem imóvel, ou o dinheiro. Na realidade, o que eu vou fazer está relacionado com aquilo que foi contratado com o devedor. Então, seria uma conduta, seria uma prestação de serviço. E aí quando nós vimos lá nas obrigações de fazer, nós vimos as obrigações de fazer personalíssimas e as não personalíssimas, ou seja, as obrigações intuito personae, que somente a pessoa que contratou deve realizar aquela obrigação, está ligado com os atributos da pessoa. E as obrigações de fazer não personalíssima, ou seja, qualquer pessoa pode fazer, né? Para o credor, o que importa é que realmente aquela obrigação seja cumprida, não há necessidade que seja realmente aquele devedor contratado. Então, veja, quando nós falamos as obrigações são personalíssimas e o devedor, então, portanto, recusa a pagar, ou seja, recusa-se a fazer aquela obrigação, nós devemos, então, entender que somente a questão, como nós falamos, né, a obrigação de fazer é personalíssima e a pessoa se recusa a fazer, eu não posso obrigar que a pessoa faça, então, aquela obrigação. Então, esta obrigação converte-se em perdas e danos. Aí, a gente vai cobrar do devedor. Caso ele não faça este pagamento, então, portanto, essa cobrança será feita através do judiciário. Então, veja, o pagamento, o cumprimento da obrigação pode ser feito, então, através do dinheiro, condutas e bens, né? Então, vimos aí essas três questões, esses três tipos de pagamento, meios de pagamento da obrigação. E nós vimos que o objeto da obrigação, então, a alteração do objeto, não deve ser alterada, né? Alteração do objeto do pagamento. Em princípio, nós vimos, lá desde o começo, a gente vem falando, olha, artigo 313, o credor não é obrigado a aceitar coisa diferente da que foi contratada. E ele diz assim, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, é bem complicada essa situação. Vamos dizer assim, a gente tem que entender bem esses dois artigos. Então, aquilo que foi contratado é o que deve ser entregue. Mesmo que for divisível, o credor não é obrigado a receber parte de um e parte de outro, né? Isso é o que fala esses dois artigos. Porém, claro, né, o Código Civil traz situações, ele traz, então, portanto, condições para que façamos as coisas diferente daquilo que foi contratado, ou seja, diferente daquilo que foi contratado quando há as exceções. E o Código Civil, quanto a essa alteração do objeto do pagamento, ele traz em duas situações que permite-se, então, portanto, a alteração do objeto. Então, quando ele fala somente em duas situações, é porque realmente é nestas situações que o Código Civil ele coloca a possibilidade de ser alterado, então, o objeto do pagamento da prestação.
ele diz assim, olha, revisão judicial, teoria da imprevisão. Então, quando nós fazemos um negócio, e esse negócio ocorre, então, portanto, uma situação que está fora do nosso pensamento, fazer a alteração, esse caberia, então, portanto, uma revisão judicial. Lembrando que a inflação, ela não é motivo para a revisão judicial, porque a inflação, ela é previsível. Nós não podemos dizer, olha, eu vou fazer essa revisão porque a inflação aumentou muito. Não, é previsível que ela aconteça. Então, a inflação não é motivo, então, portanto, para uma revisão judicial. Então, nós temos que entender que é da teoria da imprevisão. Então, se é a teoria da imprevisão, por exemplo, uma guerra, né? Ninguém espera uma guerra. Uma guerra é uma situação bem complicada, né? É imprevisível. Professor, mas a gente pode pensar que pode ocorrer. Pode ocorrer, mas quando é que nós tivemos uma guerra no Brasil, né? Então, veja, é uma situação bem complicada até de acontecer, né? Então, quando nós falamos em previsão, é aquilo que não se espera que aconteça. Então, essa revisão contratual, nós podemos, então, alterar o objeto do cumprimento da obrigação. Volto a dizer, em situações diferenciadas. Também pode ser alterado, né, o objeto da obrigação quando há acordo entre as partes. Nós vimos que a relação contratual nada mais é que um acordo entre as partes, aquilo que as partes resolvem fazer por si só, desde que não tenha ali os requisitos, desde que tenha os requisitos de validade, né, de existência do negócio jurídico. Então, portanto, o liame jurídico, ele é aceitável de acordo com a vontade das partes. Porque, veja, quando há esse acordo entre as partes, cabe, então, portanto, a alteração, porque as partes, assim, concordaram em aceitar. Mútuo acordo entre as partes. As partes, por si só, elas resolvem aceitar esta alteração do objeto que foi contratado das obrigações. E aí nós chamamos de dação em pagamento, porque houve, então, o acordo de troca do objeto para o cumprimento daquela obrigação. Tranquilo até aqui? O este item que nós estamos falando é formas e prova de pagamento das obrigações. Então, até agora nós falamos a forma que deve ser feita a obrigação. Então, o cumprimento da obrigação, ela pode ser feita, né, em dinheiro, bens e conduta. Tranquilo até aqui? Tudo bem. Então, vamos continuar aqui falando da prova de pagamento. Como é que eu provo que eu que eu paguei aquela obrigação? A prova de pagamento é extremamente importante. Aquele que paga tem direito, então, portanto, do recibo. Vamos ver os detalhes do recibo de pagamento. Prova de pagamento, está lá no artigo, a partir do artigo 319, que vai dizer do recibo, né? O recibo é um documento, o recibo é uma declaração da qual o credor tem o dever, então, portanto, de entregar ao devedor quando este faz o pagamento. Quando eu faço um pagamento, então, portanto, eu devo, então, emitir um recibo, um comprovante e entregar, portanto, para o devedor, para cumprir, para ter a prova que realmente ele cumpriu com aquela obrigação. Então, através desta quitação, através desse recibo, que é um ato do qual aquele que está recebendo o cumprimento da obrigação deve entregar a quem está te pagando. Faço um recibo, recebo um valor de aluguel. Então, este valor de aluguel, ele deve conter todos os requisitos necessários para que realmente qualquer pessoa que pegue aquele recibo saiba que aquele valor, sei eu, de R$500 refere-se ao aluguel da casa tal, no endereço tal, né, do mês tal, no valor tal, vencido em tal dia. Então, esses detalhes é importante nós sabermos, porque, veja, se eu faço um recibo, recebo um aluguel,
e faço assim, recebi de José da Silva o valor de R$ 500 referentes aos aluguéis. Que aluguéis? De quem? Aonde? Percebe que falta os detalhes? Eu tenho até um recibo em mãos, porém, falta os detalhes de saber que aquele recibo relaciona-se com aquele cumprimento daquela obrigação. Imagina aquela pessoa que paga os alimentos e a pessoa até dá o recibo. Recebi R$ 200 referente à pensão alimentícia. De quando? De quem? Quem pagou? Qual a obrigação que eu estou pagando? Então, é isso que vai dizer o artigo 319, o artigo 320, essas questões do requisito. Então, veja, a quitação contendo os requisitos do artigo 320. Porém, o parágrafo único, ele vai falar, valerá como quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar havendo sido pago a dívida. Imagine que se faltaram dos requisitos do artigo 320 e eu conseguir entender que aquele recibo refere-se àquele pagamento, não tem problema, o recibo vai ter validade da mesma forma. Importante também que o recibo que nós vamos dar para a pessoa do qual está nos pagando não precisa ser a mesma forma do que foi contratado. Imagine que nós compramos um bem imóvel e este bem imóvel ele é acima de 30 salários mínimos. Então, acima de 30 salários mínimos, eu devo fazer o contrato através de escritura pública no cartório de registro. Então, se eu fiz então, a formalidade para a realização deste contrato de compra e venda, embora o recibo não precisa ser de forma de escritura pública. Eu posso fazer um recibo particular, dizendo, olha, recebi de fulano de tal R$ 50 mil referente ao imóvel comprado na quadra tal, no lote tal, em tanto de tanto. Então, veja, refere-se, portanto, este recibo, mesmo que seja um recibo particular, refere-se àquela compra que houve necessidade de se fazer por escritura pública, ou seja, formalidade do ato. Quando nós falamos formalidade do ato, é nesse sentido. O recibo não há que se ter, não é necessário que se faça da mesma forma que foi contratada aquela obrigação. Então, os requisitos legais da quitação, né? Ele vai dizer assim, o valor e a espécie da dívida quitada. Então, qual é o valor que eu estou pagando? E qual é a dívida que eu estou pagando? Importante. R$ 1.000, recebi R$ 1.000. Do quê? Trata-se do quê? A espécie da dívida quitada. Que dívida que eu estou quitando? Nome do devedor ou quem por este pagou, representante, sucessor ou terceiros. Nós vimos que o devedor que deve se pagar, ou o terceiro pode pagar também, ou em nome dele, ou em seu próprio nome. Tempo do pagamento, dia, mês e ano. Então, hoje, então, portanto, é dia 28 de abril de 2020. Então, portanto, hoje, 28 de abril de 2020. Então, dia, mês e ano do qual eu estou fazendo o pagamento. Lugar do pagamento. Qual lugar que eu estou pagando? Suzano, Mogi das Cruzes, São Paulo, que local, né, que eu estou pagando? Assinatura do credor ou do seu representante. E aqui é importante, assinatura do credor ou do seu representante. O representante do credor tem capacidade de assinar e realmente quitar aquela dívida, de dizer, quando você apresentar para o credor, o verdadeiro credor, aquele recibo, ele dizer para você, eu não reconheço esta assinatura. Como nós falamos, quando nós pagamos para terceiros, cautela para realmente verificar se estamos pagando para a pessoa certa. Porém, se comprovar os requisitos de validade daquele pagamento, mesmo o devedor feito ao credor putativo, aquele credor aparente, essa quitação tem validade. Temos que, claro,
sempre, é o que eu falo, né? Ai, professora, mas pode acontecer tantas coisas? Sim, pode acontecer muitas coisas, e as coisas vão ocorrendo mesmo. Por isso que nós temos que ter as precauções. O direito vai nos orientar para fazermos a coisa certa. Muitas vezes, nós somos muito inocentes, nós acreditamos muito no outro. Ah, mas é porque ele é meu amigo, ah, ele é meu pai, ele é meu marido, meu Deus, né? Ela é minha mulher, né? Ele é meu irmão. Com todo respeito, gente, com todo respeito, nós devemos entender e devemos pensar que todos nós estamos de boa fé. Isso eu creio sempre. Porém, né, nós devemos ter as precauções de fazer com que deve ser feito a coisa, conforme determina ali na lei. Porque também a pessoa que não quer cumprir pode não adianta, né? A pessoa não adianta. Quantas pessoas já chegou, né, e disse assim, olha, eu vou preso, mas não pago pensão alimentícia. Engano, né, da pessoa, porque você vai preso e aquela dívida vai continuar. Não é uma troca, né? Não é uma troca. Você vai preso e não deve mais aquela pensão alimentícia, você continua devendo. Você não pode mais preso por aquele tempo que você deixou de pagar, mas nada impede que a pessoa com a qual você está devendo, ela pode novamente executar, né? Não aquele ato, porque aquele ato você continua devendo, mas não tem mais como ser preso por isso. Mas você continua com a dívida de pensão alimentícia. Então, é importante os requisitos legais de quitação para que nós observamos os detalhes. Ou seja, quanto mais completo for a quitação, quanto mais informações nós colocarmos no recibo para caracterizar que realmente aquela quitação refere-se àquela dívida contraída, melhor para o devedor, né? Melhor para o devedor, que não vai ter problemas lá na frente. Porque, claro, quando você tem um papel escrito, é um indício de prova, não vou dizer que não. Porém, até que você apure todas as informações e vamos ter aí a cautela. O mesmo artigo, no parágrafo único, ele fala, né? Se faltar um dos requisitos dos quais são elencados no artigo 320, e você conseguir provar que aquela quitação refere-se àquela dívida, este recibo tem validade. Então, é importante aí os detalhes, né, do artigo 319, do artigo 320 do Código Civil. Ele fala lá, né, se caso você não pagar, então, a obrigação, sob pena, então, de você, quando você vai pagar a obrigação e o credor não quiser dar o recibo, sob pena de você não pagar e consignar o pagamento. Vamos ver também essa forma de pagamento das obrigações, que seria consignação de pagamento. Um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Olha só. E as despesas com o pagamento, né? Quem que vai cumprir, quem que vai arcar com as despesas do pagamento? Então, o artigo 325 e 490, então, ele diz assim, em princípio, as despesas do pagamento é por conta do devedor. Então, é o devedor que vai arcar ali com entrega, com transporte da mercadoria, com a questão das despesas, o que precisa ser realizado até que seja feita a entrega do objeto da prestação da obrigação. Nós temos ali uma exceção, então, portanto, quando nós falamos da venda de imóveis. Quando nós falamos da venda de imóveis, então fica por conta do credor. Então, quando eu compro um imóvel e eu preciso transferir este imóvel, e então a questão da escritura, a questão da averbação, tudo fica por conta do comprador. Aí é uma exceção à regra, então, portanto, que isso é regra geral, essa exceção da compra de imóveis, então a despesa fica por conta do credor. Porém, as partes podem combinar diferente, elas podem acordar diferente. Olha, eu compro um imóvel, porém as despesas ficam por sua conta. Nada impede que isso ocorra. Porém, regra geral, quando compra-se o imóvel, então, portanto, as despesas ficam por conta do credor.
também ocorre, né, por conta do credor, se acréscimos ocorrer por sua responsabilidade, fala o artigo 325, parte final do Código Civil. Tranquilo até aqui, minha gente? Em paz? Então, nós estamos falando, portanto, do cumprimento da obrigação, a forma, né, e a questão da prova de pagamento. Tranquilo? Então, através do recibo, através da quitação, você comprova que você cumpriu com aquela obrigação. Nós temos presunções de pagamento, meio diverso da quitação. O que é presunção? Presume-se que houve o pagamento. Então, pela situação apresentada diante da situação, então nós vamos presumir que o pagamento foi feito, que o cumprimento da obrigação foi realizado. Temos 3 presunções de pagamento, né? E aí cabe o credor provar a falta de pagamento. Veja, as presunções de pagamento, o credor deve pagar. Olha, aqui está dizendo que pagou, mas não pagou. Então, a gente tem que buscar essa situação e provar. Título de crédito, né? Então, o que é título de crédito? Uma duplicata, um cheque, uma promissória. Veja, eu vou assinar uma promissória e essa promissória é uma garantia que fica com o credor. Se essa garantia, se esse título de crédito, né, essa duplicata, esse cheque estiver em posse do devedor, entende-se que a dívida já foi paga, porque se eu tenho o título de crédito, se eu tenho ali, portanto, uma garantia para receber aquela dívida, aquela obrigação, e já está em posse do devedor, então, portanto, presume-se que aquela obrigação já foi paga. Então, é iuris tanto essa presunção relativa, porque admite prova em contrário. Então, por isso que nesse momento que fala, o credor deve provar que embora o título esteja em posse do devedor, esta obrigação, então, portanto, não foi paga, não foi cumprida. E aqui é o prazo decadencial, né? Quando os senhores aprenderam no semestre passado, a prescrição e decadência é a perda do próprio direito. Então, uma vez o credor, sabendo que o título está em posse do devedor, ele deve buscar receber o pagamento dentro de 60 dias, sob pena de decadência, né? Declarando a subsistência da obrigação, artigo 324 do Código Civil, e vai dizer essa questão aí da presunção de pagamento através de título de crédito. Quando o pagamento for feito em cotas sucessivas, existindo a quitação da última, imagine que você tem lá 24 parcelas de financiamento do seu veículo e apresenta a última parcela paga, a 24ª parcela. Então, subentende-se, ou melhor dizendo, presume-se que as outras estão pagas. Quando nós recebemos a nossa conta de luz e porventura esteja em atraso em algum pagamento, ele vai dizer assim, mesmo que não estiver, né? Ele fala, o pagamento desta fatura não exime pagamentos atrasados de outras. Então, é importante isso, né? Então, essa questão fala lá do artigo 322, então, portanto, do Código Civil. Quando ele fala, salvo se colocou ressalva ao receber a última, é o que faz aí as faturas de conta de luz, de conta de telefone, de conta de água, eles vêm dizendo isso, né? O pagamento dessa não exime a falta de pagamento da anterior, não quita. E a quitação, então, do capital sem a reserva. Imagine que eu devo um valor e este valor já está em atraso, o pagamento, e eu deveria pagar este valor com multa, com juros. Eu chego para dizer, olha, imagine que eu devesse R$5.000, deveria ter feito este pagamento em janeiro de 2020. Não fiz. E o contrato reza que, se eu não fizer o pagamento no prazo, este valor vai ser corrigido com juros, né, com correção monetária, com multa. E eu chego para a pessoa hoje e faço o pagamento de R$5.000. Entende-se que a pessoa concordou com o pagamento. Então, por isso que nada impede que você receba, claro. Ninguém vai deixar de receber R$5.000 porque não recebeu juros e multa. Porém, você deve colocar no recibo que aquele pagamento, então, portanto, o pagamento está sendo realizado sem o acessório, ou seja, somente o principal,
que é aí, portanto, o valor contratado. Então, veja, essas presunções de pagamento, presume-se, então, portanto, que o pagamento foi feito com título de crédito, né, que eu vi que a pessoa já está com o título em mãos, o devedor, em quadro sucessivo você apresenta a última paga, e a questão da quitação do capital, sem colocar aí a reserva, então, portanto, dos acessórios. Tranquilo até aqui, minha gente? O que vocês estão achando? Então, vamos parar por aqui. Eu não quero me estender muito as minhas aulas, que fica cansativo. Eu estou fazendo aí as minhas aulas em torno de 45 minutos, 50 minutos. Só a primeira aula que foi um pouco mais longa. Eu deixo aí, desejo para os senhores que se recuperem rápido, né? Que aceitem essa situação com calma, paciência. Tudo vai passar. Tudo vai dar certo, né? E nós vamos ter histórias para contar. Vamos pedir a Deus que ilumine a todos nós, que ilumine as famílias daquelas pessoas que infelizmente estão passando por isso. Nenhum de nós estamos livres. Infelizmente, perdemos aí o nosso querido aluno, o Vanderlei, que realmente Deus o ampare na sua infinita bondade e, com certeza, cada um de nós temos também um lugar reservado lá na casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço e não esqueçam de enviar a atividade até o dia 30. Eu peço para os senhores enviar devidamente preenchida, respondida, com muita atenção, com muito zelo, porque é a prova de vocês. Tá certo, minha gente? Muito obrigado, desejo a todos uma boa semana, com muita paz no coração dos senhores. Que assim seja, fiquem com Deus.